Vamos receber a palavra que Deus tem para o nosso coração nesta manhã, a nossa última mensagem da nossa série A Vitória nas Batalhas, tá? Muito obrigado por você estar aqui conosco nesse sábado de manhã para ouvir a palavra. Vamos para a palavra do Senhor, vamos receber a palavra do Senhor nesta manhã. A série que nós estamos estudando nesta semana, que Deus colocou no nosso coração, é essa daqui, A Vitória nas Batalhas. Porque nós temos muitas batalhas na nossa vida. Aliás, esse ano tem sido, para a maioria das pessoas, eu não conversei com ninguém ainda que me falou diferente, para a maioria das pessoas tem sido um ano de batalhas, tem sido um ano de lutas, né? A gente percebe que isso está muito forte, né? Tanto situação econômica, situação de saúde, situação política, as circunstâncias de família, né? As circunstâncias pessoais, profissionais. Nós temos passado um ano de luta mesmo, né? É um perrengue, né? É um ano de luta mesmo, que nós temos aí que nos reinventar muitas vezes, e uma das coisas que nós precisamos parar para fazer, porque às vezes, você já percebeu que às vezes a gente vai lutando, não chega a lugar nenhum? Parece uma pessoa se debatendo e acaba se afogando, né? A gente fica se debatendo para lá e para cá e não consegue encontrar. Às vezes, sabe o que você precisa? Você precisa fazer o que você está fazendo. Você precisa parar para ouvir, parar para respirar, parar para encontrar uma orientação para a tua vida, parar para acalmar o teu coração, para ouvir uma palavra de direcionamento para a sua vida, que é o que a gente está fazendo aqui. O que nós estamos fazendo nessa semana? Nós estamos encontrando na Bíblia uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação. Nós estamos encontrando uma palavra de orientação para a nossa vida, de conserto para o nosso caminhar. Eu acredito, para a minha vida foi assim. Nesta semana teve muitas palavras que foram faladas aqui que serviram como conserto na minha vida, para Deus estar consertando a minha vida. Então, isso é muito importante. Em vez de a gente ficar se debatendo, sabe, para a gente ir mais longe, às vezes é necessário a gente dar uma parada, separar um tempo da nossa vida, parar de correr tanto para lá e para cá, parar um pouco, para a gente poder ouvir, aprender alguma coisa, para nos instruirmos, para a gente poder ser instrumento de Deus e conseguir vencer as circunstâncias da nossa vida, tá? Então fica aqui essa palavra para você. É importante, muitas vezes, que você pare e você diz, olha, agora é hora de ouvir. Para eu continuar lutando, para eu ter vitória na minha vida, eu preciso parar para ouvir. Colocar minha vida no lugar, colocar minha vida nos eixos, tá bom? É isso que a gente está fazendo aqui. E hoje, o tema da nossa última ministração, da sexta ministração da nossa série, é essa aqui, com a vitória na mão, tá? Com a vitória na mão. Nós vamos ler aqui, a partir do verso 48, nós estamos em 1 Samuel 17, nós vamos ler a partir do verso de número 48 até o verso 58, que são os últimos versos do capítulo 17 de 1 Samuel. Vamos fazer essa leitura juntos? Eu convido você para ler aqui comigo, tá? Eu vou colocar o texto aqui. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu Golias a encontrar-se com Davi para a luta, Davi, se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Quando Golias tomou uma posição de avançar para a batalha, Davi se antecipou e foi para a batalha. O que primeiro já surpreendeu Golias, porque Golias estava querendo colocar medo. Mas quando Golias se mexeu para a batalha, Davi já se posicionou e foi para cima dele. Davi meteu a mão no alforje, que era uma espécie de um estilingue que ele usava para proteger as ovelhas, e tomou dali uma pedra que ele tinha escolhido no ribeiro, né, uma das pedras que ele escolheu, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão
de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Olha o que os inimigos fizeram. Estavam afrontando, estavam o tempo todo humilhando, o tempo todo se envaidecendo, né, por causa da sua força, por causa da sua capacidade de guerra, por causa do seu preparo, da sua armadura, mas na hora que Davi derrubou o herói deles, o gigante deles, todos eles ficaram aterrorizados e fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram. Olha só, os outros que estavam tímidos ficaram corajosos e jubilaram, celebraram. Eles que estavam lá murmurando, de repente começaram a jubilar e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. O rei estava tão perdido que ele tinha permitido que Davi lutasse contra o gigante, mas Davi foi lutar e na hora que estava lá a batalha, tudo que ele viu Davi, ele não reconheceu. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem você é filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belenita. Filho de teu servo Jessé, o belenita. Bom, o que a gente aprende com esse texto, com essa última parte, com essa última leitura que nós estamos fazendo de 1 Samuel, capítulo 17? Antes de entrar aqui nos pontos que eu quero colocar para você, existe um princípio aqui que eu quero deixar muito claro para você. Deus, ele age na tua vida, independente se você tem mais idade ou se você tem menos idade. Você pode ser usado por Deus, você pode ser um instrumento de Deus. Isso fica muito claro aqui nesse texto, nesse último verso, né? Quando Saul se aproximou, Saul disse assim: de quem você é filho, meu jovem? Davi era muito novo. Aos olhos dos soldados, aos olhos do exército daquela época, aos olhos da sociedade, aos olhos dos guerreiros, né, de toda a tradição que havia, jamais um jovem como Davi poderia lutar, ou até mesmo, maior, poderia vencer uma batalha contra um gigante preparado para a guerra. O que esse texto mostra para nós, aqui que eu quero introduzir, trazendo esse princípio para o teu coração, é que independe a idade que você tem. Talvez você diga: poxa, mas eu ainda sou muito novo. Davi era muito novo. Ele tinha aí uns 17, 20 anos. E mesmo assim, Deus usou a vida dele. E usou a vida dele poderosamente, usou a vida dele tremendamente. Usou a vida dele de modo extraordinário para conceder uma vitória a todo o povo de Israel. Então, independe da tua idade. Você vai olhar na Bíblia também, Deus usando a vida de pessoas com mais idade. Por exemplo, Abraão, quando foi chamado por Deus para ter um filho, né? Ele e a sua esposa, eles eram avançados em idade. Eles já tinham mais de 70 anos. Tinha 75 anos, Abraão, quando foi chamado por Deus. Ele e a sua esposa, Sara. Quando a gente olha para Moisés, quando Moisés foi chamado por Deus, ele tinha 80 anos. Quando Caleb, ele conquistou a terra, que ele entrou com Josué na terra prometida, que ele foi pedir a parte que era dele, que tinha sido prometida para ele, ele estava com 85 anos. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 40.
quando ele tomou posse, né, quando ele pediu, na verdade, o que era direito dele para Josué, ele tinha 85 anos. Deus usa a vida de todos aqueles que se colocam nas suas mãos, de todos aqueles que tomam a decisão de ser instrumento de Deus. E você pode fazer uma grande obra na presença de Deus, em nome do Senhor, independente da idade que você tenha. O tempo de Deus agir na tua vida é agora. O tempo de Deus agir na tua família e na tua casa, né? A Bíblia diz que, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Construa uma vida a partir da tua fé e do teu caminho com Deus. A Bíblia diz também que ainda na velhice os filhos de Deus darão frutos e serão como árvore nova. Olha a palavra de Deus, a promessa de Deus para o teu coração. Ainda na velhice dará fruto e será como uma planta nova. Será frutífero, será abençoado, será abençoador. Então Deus usa e Deus abençoa a tua vida, independente da idade que você tem. Tá? Esse é um princípio maravilhoso para o teu coração, pode anotar aí. Pode anotar. Deus usa a minha vida, independente da idade que eu tenho. Deus usa, Deus quer usar a minha vida. Por isso que Deus está trazendo essa palavra para você. Quais são os pontos que eu anotei nesta manhã? Primeiro, seja proativo e não reativo. A gente vê isso muito claro aqui nessa batalha de Davi contra Golias. Você pode ver, porque quando Golias pensou, quando ele se mexeu para partir para cima de Davi, diz o texto bíblico que Davi se apressou para ir na frente dele. Davi, ele tinha no coração que a atitude tinha que ser dele. A atitude tem que ser minha. Se eu quero derrubar esse gigante, eu não tenho que ficar esperando ele vir, eu não tenho que ficar esperando ele fazer, eu não tenho que ficar esperando ele fazer o que ele tem que fazer. Eu tenho que ter uma atitude. Eu tenho que ter uma atitude. Quem gosta de jogar futebol, uma das coisas no futebol que praticamente todo time tenta, não sei porquê, mas que nunca dá certo, é jogar na retranca. Jogar na retranca. O cara fica esperando o outro time, né? Não sei se é o técnico que orienta ou são os jogadores que se intimidam num jogo, numa batalha, né? Num futebol. Mas o que acontece? Volta e meia usa-se essa estratégia furada. Deixa o inimigo ficar atacando, até que uma hora ele faz gol. Certo? Não tem atitude, não vai para frente. Né? Inclusive, teve uma frase que foi colocada, que foi apresentada há um tempo, que eu creio que tem muita verdade nela, diz que a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. A melhor maneira de você se defender é construindo, é fazendo, é elaborando. Sabe qual que é a melhor maneira de você mudar a tua vida, a tua história? Trabalhando, lutando. Quanto mais escondido a gente vai ficando, sabe? De repente você perdeu o emprego e aí você vai ficando dentro de casa. Aí você vai ficando no sofá sentado o dia inteiro. Aí você fica deitado o dia inteiro. Isso acontece às vezes com relacionamento, isso acontece às vezes com a vida. Isso acontece às vezes com uma dificuldade de saúde que a gente tem, uma depressão, uma quantidade de saúde. Quanto mais a gente se entrega, quanto menos a gente se posiciona, quanto menos a gente, certo? Pior vai ficando a situação. Quer mudar a tua vida? Vai lavar uma louça. Quer mudar a tua vida? Vai varrer uma casa. Quer mudar a tua vida? Se desperta, se levanta, não se entrega. Não se entrega, vai passar uma roupa, vai, certo? Pensar alguma coisa, vai ler um livro, não estou conseguindo ler, mas vou fazer outra coisa, certo? Porque eu não vou ficar aqui pensando, eu não vou ficar aqui matutando essas coisas o tempo todo, porque, sabe, fica aquela coisa fervendo na cabeça da gente. Eu preciso mudar minha vida, eu vou começar a fazer alguma coisa, certo? Eu devo R$1 milhão. Aí, poxa, não tenho o que fazer, não tenho aonde ir, não tenho como e tal. Aí, de repente, aparece uma data para você carpir, né? Um terreno para você carpir. Aí tem gente que fala, mas eu não vou carpir esse terreno porque eu devo R$1 milhão, o cara vai me pagar 50. Aí não vai. E assim a gente não muda a vida. Sendo que se você fosse ali trabalhar, você trabalhava, pegava 50 ali, aí já aparecia outro de 50, aí você já pegava um de 100,
aí já aparecia uma outra oportunidade, aí alguém fazia alguma coisa, aí você conhecia alguém que ia te ajudar não sei o quê, que ia fazer não sei o quê, e que ia te levar e que daqui menos tempo do que você imagina, você estava paga a tua conta. Alguém que ia te dar uma informação, que ia falar como que pode diminuir essa dívida, alguém que poderia te orientar e dizer como que você poderia alcançar esse objetivo. Mas se a gente ficar parado, a gente não chega a lugar nenhum. Há uma diferença muito grande entre você ser proativo e você ser reativo. A pessoa reativa é a pessoa que sempre reage. Ela deixa que alguém faça alguma coisa e ela sempre trabalha com a reação. Sabe? Falou, eu vou responder. Ele fez, eu vou fazer. Ele mexeu, eu vou mexer. Ele deu um passo, eu vou dar um passo. Certo? A pessoa reativa, ela sim. Ela não tem a atitude. Sabe? Ela não tem aquela atitude primária. Ela não se põe à frente. Ela não toma a iniciativa. Ela está sempre refém da atitude de alguém para ela poder se mover. Você conhece alguém assim? Está sempre esperando que alguém faça alguma coisa para ela poder fazer. Está sempre esperando que alguém se mexa para ela poder se mexer. A culpa está sempre nos outros. A responsabilidade é sempre dos outros. Aí você vai conversar com ela diz, mas o fulano, mas o ciclano, mas ele fez isso, fez aquilo. Quer ver, ó, a vingança. O que é a vingança? Vingança é uma atitude reativa. Ninguém vai conseguir ter uma vida extraordinária com esse sentimento de vingança. O ódio, a raiva, ressentimento, a baixa autoestima, todas essas coisas é reativo. Alguém fez alguma coisa, alguém falou alguma coisa e eu vou guardar aquilo e vou construir minha vida a partir daquilo. O que é ser proativo? É você se antecipar. Proativo. É você ter uma atitude antes. É você começar antes. Davi tinha muito isso no coração dele. Quando ele percebeu que o gigante ia se mexer, ia vir para cima dele, quando o gigante se moveu, ele disse, opa, peraí, eu que tenho que estar na frente. Eu que tenho que ir para cima dele. Não é ele que tem que ir para cima de mim. Com isso, ele intimidou o Golias. Porque o Golias estava o tempo todo afrontando. Você sabe por que o inimigo fica o tempo todo te afrontando? Sabe por que o inimigo fica levantando pessoas para falar mal de você o tempo todo? Para querer te diminuir o tempo todo? Para querer te encurralar o tempo todo? Sabe por que o inimigo fica falando das tuas fraquezas, dos teus fracassos no teu coração? Sabe por que o inimigo fica dizendo para você que não vai dar? Sabe por que o inimigo fica falando das dificuldades que estão à tua frente e de como é difícil vencer ele? Sabe por que o inimigo fica rindo de você, fica zombando de você? Porque ele quer que você se intimide, ele quer que você não tenha uma atitude, ele quer que você fique apenas reagindo e que você nunca tenha uma atitude proativa. Sabe, a vida da gente vai mudar quando a gente tiver uma atitude proativa. Porque enquanto eu estiver respondendo, a minha vida vai ser a mesma coisa. A minha vida só muda a hora que eu falar, não, peraí, para com tudo, eu vou mudar a minha vida. Mas você vai mudar por causa do quê? Não, não é por causa de nada, é por causa de mim. Por que tem que ser sempre por causa de alguma coisa que eu vou fazer? Por que as pessoas perguntam isso pra gente, né? Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer aquilo? Não, não tem porquê. Eu vou fazer porque eu vou fazer. Eu vou tomar uma atitude na minha vida. Eu não preciso apenas viver de reação, o tempo todo reagindo. Reage a isso, reage àquilo, reage àquele outro, reage àquele outro. Certo? Vou ter que reagir na minha vida? Lógico, muitas vezes eu vou ter que reagir. Mas em alguns momentos eu vou ter que agir. E quem vai ter que reagir é o meu inimigo. Quem vai ter que tentar reagir é o meu inimigo, o meu oponente. Então, se você quer vencer esse jogo, parte para cima. Não fica para trás, não. Não joga pelo empate, não. Não joga para perder de pouco, não. Acredita na tua vida. Acredite na tua vida. E vá para cima. Vá para cima. Tenha uma atitude, seja proativo. Tenha iniciativa. Davi o tempo todo, se a gente olha, o tempo todo, desde quando ele estava na casa do pai dele, que ele estava cuidando de ovelhas, que ele chega, o tempo todo, você vê que ele está ali, eu estou aqui. Na hora que ele chega lá para entregar comida para os irmãos, que ele percebe o que está acontecendo, ele toma iniciativa, ele pergunta o que está acontecendo. Ele toma iniciativa. Enquanto está todo mundo querendo esquecer o que estava acontecendo, ele está querendo lembrar. Enquanto está todo mundo querendo fugir, escapar, ele está querendo lutar. Ele está querendo ir para cima.
É ele que pede para falar com o rei. É ele que vai conversar. É ele que insiste para o rei. É ele que toma a iniciativa de não usar a roupa que o rei quer que ele use, de usar a roupa dele. É ele que toma a iniciativa de ir lá, de escolher. É ele que escolhe as pedras. É ele que escolhe a quantidade de pedra. É ele que se apresenta para a luta. E na hora que ele vê que o gigante vai mexer, vai lutar, na hora que ele vê que o gigante decidiu lutar, ele toma a iniciativa, ele sai na frente. E eu fico imaginando aqui o susto que o Golias levou. Porque o Golias estava, eu creio que o Golias estava certo, 100% de vitória. O Golias saiu para a batalha com 100% de chance de vencer aquela luta. Sabe por que ele não venceu? Porque ele se deparou com alguém que se antecipou. Ele se deparou com alguém que estava disposto a mudar a vida e a ser uma bênção, um instrumento de Deus na vida de todo o povo. Se você quer viver esse segundo semestre de vitória na tua vida, seja proativo, não reativo. Não fique esperando o que o governo vai fazer, o que o partido político vai fazer, o que o candidato a isso ou aquilo vai fazer. Não fique esperando o que o fulano, o ciclano, o teu patrão vai fazer, o teu empregado, o teu funcionário vai fazer. Não fique esperando. Não fique esperando que o teu marido, que a tua esposa vai fazer. Toma uma atitude você. Você quer mudança de vida, quer mudança de família, quer uma mudança no lar, quer uma transformação, quer ser bênção, quer ver a bênção de Deus acontecendo dentro da tua casa, da tua família? Sabe? Tenha uma atitude você. Quer mudar o Brasil? Mude você. Comece mudando a tua vida, você muda o Brasil. Comece mudando o teu caminho, mudando o teu jeito. Enquanto a gente ficar olhando, ai meu Deus, o mundo é assim mesmo. Ai, as coisas são assim, está sempre difícil. Enquanto for isso, vai ser sempre isso. Até o dia que a gente se posiciona. Até o dia que a gente toma iniciativa. Tome a iniciativa. Seja proativo. Se levanta, meu irmão. Se levanta, minha irmã. É possível fazer muita coisa na sua vida. É possível você ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Se levanta, se posiciona. A vitória é sua, a vitória é do Filho de Deus. Se posiciona em nome de Jesus. Toma posse da tua vida. Você é um filho do Senhor. Você é um filho do Rei. Você é um servo de Deus. Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele vai à tua frente, ele vai batalhar com você. Mas se levante para mudar essa situação, para mudar a tua vida. Não fique esperando o que a vida vai fazer de você. Faça de você, com a vida, o que você quer. Não fique esperando o que a vida vai fazer de mim. É o que eu vou fazer da vida. É o que eu vou fazer com a vida. Você vai conhecer pessoas que saíram de situações, todas as situações mais adversas do mundo, e que transformaram e que mudaram a sua história. Não é impossíveis para quem crê em Deus, não é impossíveis para quem acredita no Senhor, não é impossíveis para quem está firme no caminho de Deus, não há impossíveis para aquele que se coloca diante do Senhor, não há impossíveis para você, se você está firme em Deus. Aquilo que parecia impossível, Deus fez. Derrubou o gigante Golias. Davi derrubou Golias porque ele teve a iniciativa. Deus prosperou e abençoou Davi porque ele teve a iniciativa. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro. O que aconteceu? O que ganhou 5, ele foi, negociou e ganhou mais 5. O que ganhou 2, foi, negociou e ganhou mais 2. O que ganhou 1, o que ele fez? Ele enterrou. E quando chegou o patrão dele para perguntar o que tinha feito, o que ganhou 5 falou, olha, o senhor me deu 5 e eu fui, batalhei, fiz aqui, fiz negócios e tal, papá, consegui mais 5, 10. Opa, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Abençoado. Aí você, peguei 2, eu fiz a mesma coisa, eu fui investir e tal, corri risco e tal, mas eu fui para cima e tal, ganhei mais 2. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Abençoado. Aí pergunta para o que tem um. Sabe o que o tem um falou para o Senhor? Falou o seguinte, falou, olha, o Senhor me deu um talento e eu fiquei com medo de perder. Olha, gente, eu fiquei com medo de perder. Aí eu fiquei com medo do que podia acontecer. Aí eu fiquei muito tímido, porque eu sei que o Senhor é uma pessoa muito brava, muito... E eu fiquei assim. E aí o Senhor disse para ele, servo mau.
Servo mau. Pegou o talento que era dele e deu para o outro. O que tinha ganho 5 ou o que tinha ganho 2, deu para aquele que tinha ganho. E falou, você vai ficar até sem o que você tinha. Sabe por quê? Por causa da sua timidez. Porque você, em vez de você... E por timidez aqui, gente, não é coisa da estrutura da pessoa, da personalidade, não. Não estou falando de timidez da pessoa que é tímida para conversar com os outros. Estou falando de timidez aqui no sentido de falta de atitude. De falta de ter atitude na vida. Certo? Nós precisamos ter atitude. Se nós queremos avançar, nós precisamos ter atitude. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Davi foi fiel no pouco, sobre muito Deus o colocou. Qual que é o segundo princípio que a gente aprende nessa manhã? Esteja pronto e use as suas armas com sabedoria. Não espere o dia da batalha para se preparar. Tem muita gente esperando o dia da prova para estudar. Aí passa a noite anterior, a noite inteira desesperado, com 5 livros, porque no outro dia tem uma prova. E diz, meu Deus, eu tenho que me preparar para a prova. Meu irmão, você não aprende nada nesse dia. Aliás, até o que você sabia, se você sabia alguma coisa, você desaprende. De tão ansioso, de tão preocupado, de tão misturado que estão as coisas na tua cabeça. Tão misturada que estão as coisas na tua cabeça. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar preparados. Tem uma pessoa que diz o seguinte, né? A oportunidade é que nem um cavalo que aparece à tua frente. Você tem que estar preparado para montar o tempo todo, porque uma hora ele passa. E se você perder essa oportunidade, essa você não tem mais. Vai ter outras, mas essa você não tem mais. Então a gente tem que estar preparado. Davi estava preparado. O texto bíblico diz que quando o gigante Golias, ele se apresenta para a batalha, quando ele vê que Golias vai para a batalha, ele se apressa e vai antes de Golias. Ele tem uma atitude proativa. Só que quando ele parte para cima do Golias, ele já mete a mão no alforje, ele já pega o alforje dele, ele já cata a pedra que está ali, e ele já prepara e já ataca. Certo? Aí ele não falou assim, deixa eu dar uma treinada aqui. Pera aí, Golias, pera aí que eu vou treinar 3 vezes. Eu peguei 5 pedras aqui, eu vou treinar 3 vezes, daí depois a gente luta. Não dá tempo, meu irmão. Não dá tempo. A gente tem que estar preparado. O dia de você se preparar é hoje. Certo? Para as oportunidades de hoje é tarde demais para se preparar. Para as oportunidades de amanhã, talvez já seja tarde demais para se preparar. Mas para as oportunidades daqui uma semana, daqui um mês, para as oportunidades desse semestre, meu irmão, está na hora começando o segundo semestre. Para as oportunidades de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, que são muitas, para as oportunidades que você tem à tua frente, tem muita coisa aí. Você tem que estar preparado. Vai ter muita coisa boa nesse segundo semestre. Vai acontecer muita coisa boa. Tem muita notícia boa sendo preparada por Deus. E sabe quem que vai estar à frente? A pessoa que está se preparando agora. A pessoa que está se preparando agora. Então se prepare. É tempo de se preparar. Me preparo como? Se prepare no teu relacionamento com Deus, na tua fé, fortaleça a tua fé, tome uma atitude, comece a dar uma ajeitada nas coisas. Para onde você quer ir? O que você quer fazer da vida? O que você pode fazer hoje em direção a isso? Tem gente que fala, pastor, como que eu me preparo? Eu falo, para onde você quer ir? Pastor, eu quero isso na minha vida, tá? O que você pode fazer hoje para alcançar isso aí? Como que você pode se organizar? Cadê o teu planejamento? Não tem, então você tem que ter um planejamento. O que você precisa? O conhecimento que você precisa. Você conhece alguma coisa? Não sei. Então você vai ler sobre isso, você vai estudar. Vai pegar um livro, vai estudar, vai começar a aprender. Mas você precisa conversar com alguém. Alguém que está indo para esse lado, alguém que fez isso aí, alguém que pode te orientar, alguém que tem mais experiência. Senta com essa pessoa, peça ajuda, peça orientação. Pastor, é assim que você vai fazer. Mas começa agora. Não deixe que semana que vem... Não tem semana que vem. Semana que vem já está tarde. Semana que vem já tem 10 na tua frente. Porque enquanto você está dormindo, tem gente que está passando a noite inteira acordado estudando, lendo. Enquanto você está assistindo filme, vendo bobagem, assistindo Netflix, e o dia inteiro ali na série, nas coisas, enquanto você fica na rede social o dia inteiro, olhando Instagram, olhando Facebook, olhando fotinha não sei de quem, olhando a imagenzinha não sei de quem, a viagem não sei do que, o artista que está sorrindo.
né? O outro que trocou de namorada. Enquanto você está vendo isso aí, tem gente que está batalhando, tem gente que está lutando, tem gente que está escrevendo, tem gente que está construindo. Enquanto você está se lamentando, chorando nos cantos, deitado aí, tem gente que está em pé, está se levantando. E se eu quero ver uma vida diferente nesse segundo semestre, eu preciso estar pronto. E para estar pronto, eu tenho que me preparar. Davi estava pronto. Ele tinha ido com todo cuidado pegar as pedras que ele escolheu, as pedras que ele precisava. Ele foi, ele se preparou, ele vestiu a roupa como tinha que vestir. Ele estava preparado como tinha que estar. Estava pronto para a batalha. Eu pergunto, você hoje está pronto? Se houver uma luta hoje, você está pronto? E o estar pronto não é... Gente, presta atenção, isso aqui é muito importante. O estar pronto não é você estar com aquilo que você não tem. É você estar preparado com aquilo que você tem. Porque daí fala o seguinte, eu não consigo fazer tudo isso para lutar com o gigante. Eu não consigo ter tudo isso para lutar com o gigante. Tá, mas do que você consegue, você está preparado? Você foi caprichoso no pouco? Você caprichou no que você podia fazer? Ou você não se preparou nem no que você podia fazer? Certo? Tipo assim, eu preciso de 100. Eu preciso de 100. Mas eu tenho algo aqui, uma oportunidade de 10 que me apareceu. Eu preciso de 100, mas tem uma oportunidade de 10 aqui. Eu preciso de 100 reais, tenho uma oportunidade para ganhar 10 reais. Aí, não faço nada, meio desanimadão, porque eu preciso de 100, eu só vou trabalhar para ganhar 10, então meio desanimadão, não faço nada. Chego ali para ganhar o 10. Aí Deus me pergunta, escuta, você se preparou para ganhar esse 10? Não, nem me preparei. Então não vai também. Não vai também, não vai ganhar esse 10. Por quê? Porque não se preparou. Se prepare, se é para 10 que você tem, se prepare. Você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer para você. Davi se preparou com aquilo que ele tinha. Se preparou com o melhor do que ele tinha. Ele se preparou do jeito que ele podia, com o que ele tinha. E Deus fez algo extraordinário na vida dele e fez ele avançar e fez ele vencer o gigante. Sabe por quê? Porque ele estava pronto. E porque ele usou as armas que ele tinha com sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a experiência que você tem junto, sabedoria é a experiência que você tem junto com o aprendizado. Então, o que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é uma pessoa que juntou conhecimento com experiência. Entendeu? Então, o que é uma pessoa sábia? Uma pessoa que juntou conhecimento com experiência. Então, eu conheço a teoria e a prática. Isso é uma pessoa sábia. Tem muita gente que tem muita teoria, é muito inteligente, mas não é sábio. E tem muita gente que tem muita prática, mas falta para ela inteligência. Falta para ela desenvolver a parte intelectual. E aí também ela não é sábia. Certo? Então as duas coisas precisam andar junto. Você precisa ter conhecimento na área que você atua, na área que você quer chegar, aonde você quer chegar na tua vida. Procure ter conhecimento. E você precisa ter experiência, você precisa lutar, você precisa batalhar. Davi, ele fez o que ele conhecia, ele fez o que ele estava pronto para fazer, ele fez o que ele tinha experiência. Isso é sabedoria. Davi tinha sabedoria em mexer com aquilo, porque ele tinha teoria, ele sabia como fazer, e ele tinha a prática, porque ele tinha feito várias vezes. E ele até colocou para o Golias, ele até colocou para o Saul, quando ele estava conversando com o rei Saul, ele até colocou dessa forma. Ele disse, Deus estava me preparando. Quando eu lutei com o urso, quando eu lutei com o leão, Deus estava me preparando para essa batalha. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre sabedoria. Ele está falando sobre aproveitar a vida. Ele está falando sobre fazer o melhor com aquilo que está à tua mão hoje. Fazer o teu dia com excelência. Fazer o melhor que você pode fazer. E isso vai dar um excelente resultado para a tua vida. Terceira e última lição. Olha só, conclua a tua vitória para não ser surpreendido. Conclua a tua vitória, vai até o fim. Tem muita gente que vai, faz mais ou menos e para no meio do caminho. De repente foi, eu queria isso e tal, daí vai, aí consegue, quando está quase conseguindo, relaxa. Davi, ele concluiu, ele foi até o final. Quando ele derrubou o gigante com aquela pedra, ele foi, pegou a espada do gigante, foi lá, cortou a cabeça dele para acabar de uma vez. Ele concluiu. Eu vi esses tempos aí um vídeo que circulou, alguns talvez tenham visto aqui,
o pessoal, os homens, né, que gostam de futebol. Era um vídeo de um cara que bateu o pênalti, o goleiro estava no gol e o cara bateu o pênalti. E ele bateu tão forte que a bola bateu no travessão e subiu. A bola bateu no travessão e subiu, e o goleiro saiu comemorando, saiu gritando, pulando, comemorando. Ele não percebeu que a bola subiu, a bola, quando desceu, ela bateu no campo, só que o efeito, quando ela bateu na trave, ela fez um efeito, ela teve um efeito na bola. E na hora que a bola sobe, que ela volta, que ela bate no chão, ela vai em direção ao gol. E o goleiro está celebrando, pulando e tal, de repente o goleiro olha, vê que a bola está entrando no gol, ele volta desesperado, mas aí não dá tempo. O que aconteceu com esse goleiro? Ele não foi até o fim. Espere primeiro acaba com tudo. Termina, vá até o final. Conclua o que você está fazendo. Conclua o que você está fazendo. Senão ali na frente dá problema. Senão ali na frente você vai ter dificuldade. Conclua o que você está fazendo. Não deixe pela metade as coisas. Vá até o fim. Termine o projeto de Deus, aquilo que Deus te orientou, vá até o fim. Aprenda até o fim. Às vezes a gente começa a relaxar, né? Quando a gente conquista mais ou menos as coisas, a gente começa a relaxar. A gente acha que já está vencido. Quantas pessoas não tiveram perdas na sua vida por causa disso? Tiveram um grande começo, um começo extraordinário, derrubaram o gigante Golias da sua vida, e tal, e pai, derrubou o Golias e tal, daí começou a comemorar. Esqueceu de concluir. Davi, ele concluiu. Ele foi, derrubou o gigante estava tonto no chão, caído lá com aquela pedra na testa. Ele foi e concluiu como tinha que fazer, como era feito naquela época. Ele concluiu. Ele foi até o fim. Conclua aquilo que você tem que concluir. Vá até, sabe, a gente tem muita iniciativa, pouca acabativa. A gente é muito bom para começar as coisas, mas são poucas as pessoas que vão até o fim, que fazem tudo como tem que ser feito. Conclua as coisas que você começou. A Bíblia diz que, falando sobre Deus, né, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. Ou seja, Deus, ele começa e termina. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Olha que tremendo. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, que você também seja alfa e ômega, princípio e fim de tudo. Organize as coisas para que as coisas estejam completas na sua vida. Não vá deixando coisinhas mal resolvidas, não vá deixando ponta para todo lado. Vá resolvendo as coisas. Vá até o final. Vá até acabar, até concluir. Davi, ele nos dá uma lição extraordinária. Ele foi até concluir. Que você também tenha essa atitude em nome de Jesus. Terminando, eu quero deixar aqui para você duas coisas que aconteceram com a atitude de Davi. Primeiro, Davi se tornou temido pelos inimigos e admirado pelo seu povo. Você lembra como é que era Davi antes da batalha? Como que era Davi antes da batalha? Ele era uma pessoa que as pessoas riam dele, né? Ninguém temia Davi. Todo mundo zombava dele. E ele era uma pessoa que não tinha admiração de ninguém. Não tinha admiração de ninguém. E olha quando ele enfrentou a batalha, como que as coisas mudaram na vida dele. Olha como que as coisas vão mudar na sua vida quando você tiver coragem de enfrentar as batalhas e as lutas da sua vida. Ele se tornou temido pelos inimigos, o texto bíblico diz, e admirado pelo seu próprio povo. Uma outra coisa que aconteceu com Davi é isso aqui, ó. Davi se tornou encorajador do seu povo. Ele fez com que o seu povo tivesse coragem, passasse a ter coragem. E serás encorajador do seu povo e trará para a sua terra respeito de todos os inimigos. Ou seja, Davi, ele encorajou o seu povo, tanto que o exército de Israel, na hora que viu que ele derrubou o gigante, o pessoal se levantou, pegou a espada e começou a lutar contra os filisteus. Então, ele encorajou o seu povo que estava com medo. Ele encorajou as pessoas. Você vai encorajar a tua família, teu povo.
E também ele adquiriu respeito para o seu povo em toda a terra. Sua família vai ser respeitada, seu povo será respeitado por causa da tua vitória. Seu povo e sua família serão encorajados por causa da tua vitória. Termino com esse texto bíblico aqui, ó. Davi que falou isso aqui. Eu quero terminar com esse texto, a nossa série. Ele era jovem, lembra que ele era jovem quando ele venceu o gigante? Olha só, Davi agora, já com idade avançada, no final da vida de Davi, ele diz o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Gente, pega aí, pega a palavra aí. Nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Eu nunca vi um justo desamparado e nem os seus filhos mendigando o pão. Se alguém crê nessa palavra aqui, eu digo para você que você é um bem-aventurado. Se alguém crê nessa palavra aqui, eu digo para você que Deus tem para você grandes vitórias nesse semestre. Se alguém crê nessa palavra que Deus está dando para nós aqui, eu quero dizer para você, prepare-se, prepare-se, porque os Golias da tua vida irão todos cair. Todos cair. Creia, confia na palavra poderosa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Deus, nessa semana, nos abençoa com essa palavra poderosa. Você que entrou depois aqui, eu vou encorajar você a voltar depois e assistir toda a ministração, toda a palavra, porque a palavra de Deus é muito forte para o teu coração e para a tua vida nessa manhã. Você que assistiu só essa ministração de hoje, eu quero incentivar você a assistir todas as outras desde segunda-feira. Esta é a 6ª ministração dessa série e Deus falou algo poderoso com a gente durante toda essa semana e você não pode perder essa palavra. Tá bom? Então, aproveite. A Vitória nas Batalhas é o nome da nossa série. São 6 ministrações. Esta é a 6ª ministração. E Deus falou muito conosco. Deus abençoou muito o nosso coração e a nossa vida. Termino. Quero orar por você agora, mas termino dizendo para você o seguinte. Amanhã, nós vamos passar todas as ministrações aqui. Todas. Todos os princípios que nós aprendemos nessa semana. Nós vamos amanhã lembrar de todos. Então eu convido você para estar conosco às 7 horas da manhã, coloque para despertar o teu celular. Às 7 horas da manhã, nós vamos lembrar de todos os princípios que nós aprendemos aqui nessa semana, tá? Um por um, tá bom? E, gente, mais importante do que você aprender é você praticar. E é aí que nasce a sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é a capacidade que uma pessoa tem de aprender e praticar. Ela aprende, pratica, e esse aprender e praticar, quando essa parte que se junta, se chama sabedoria. Então, junte a teoria, aquilo que Deus falou ao teu coração, com a prática. Coloque esses princípios em prática na sua vida e você será um vitorioso sobre todos os Golias que se levantam contra você. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, abençoe, em nome de Jesus, a vida de todos, de todas que estão aqui conosco. Bastante gente, Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esse sábado abençoado e abençoador. Nós estamos, Deus, vivendo alguns dias frios aqui, Senhor, na nossa região, mas aquecidos pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder e pela Tua palavra. Somos muito gratos, Deus, hoje pelo que o Senhor está fazendo aqui, pela palavra que o Senhor nos deu, Pai, nesta semana, na virada, Pai, de semestre. O Senhor nos deu palavras poderosas, Pai, princípios poderosos que podem nortear a nossa vida para um tempo de vitória muito grande, exponencial, nesse segundo semestre. Nós cremos que esse tempo é o tempo da porção dobrada e que a nossa vida será muito abençoada neste segundo semestre. Nós cremos que todos os Golias irão cair e que o Senhor será exaltado na nossa vida, na vida do seu povo, Pai. Abençoamos, Pai, cada um que está aqui. Abençoamos, Pai, o teu povo aqui reunido. Abençoamos essa família, essa casa. Eu quero, Deus, abençoar cada lar que está aqui representado, cada família que está aqui representada. Abençoar teu filho, tua filha no ambiente de trabalho, em casa, aonde estiver, Pai, agora, no carro, aonde estiver, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, cuidando e derramando a tua graça, Pai. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, a tua bênção sobre todas as orações que foram feitas aqui
todos os pedidos de oração que foram apresentados nesta manhã, que o Senhor esteja, Deus, recebendo cada pedido de oração e, Deus, trazendo o teu poder e derramando o teu poder sobre a vida de cada família, de cada pessoa que está aqui. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, por tudo, Pai. Te agradecemos e te louvamos pelo teu poder e pela tua graça dispensados a todos nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um aqui com toda a sorte de bênçãos. Dá um sábado maravilhoso, um final de semana muito abençoado, tremendo, e uma semana, Pai, que vai iniciar cheio da tua graça, do teu poder, da tua provisão, uma semana de vitória. E Deus, que este segundo semestre seja na vida de cada um que está aqui, Pai, um tempo poderoso da manifestação e da glória do Senhor na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção do Senhor, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.